Olá, fundamentos da comunicação oral e escrita. Que raio é isso? Por que nós vamos estudar isso, aprender isso, falar sobre isso durante várias semanas? Para que serve esse negócio? É uma excelente pergunta que eu vou tentar te responder contando uma história. Uma história que acontece em um vilarejo na Espanha, 150 anos atrás. 152 anos atrás, para ser preciso. Pois bem, esse vilarejo se chama Altamira e nós vamos voar daqui de Blumenau, Santa Catarina, até Altamira, na Espanha. Caverna de Altamira. Esse é o lugar onde a história aconteceu, 150 anos atrás. Para você se localizar melhor, eu vou te mostrar aqui. Altamira fica no extremo norte da Espanha. Olha aqui, Espanha. Espanha é um dos pontos mais ocidentais, mais a oeste do continente europeu. Aqui fica Portugal, Espanha, França, aqui para cima, ó, Reino Unido, que é Inglaterra, né, e Irlanda e tal. A Alemanha está aqui em cima. Pois bem, nossa história acontece aqui, no vilarejo no norte da Espanha. E a história que acontece lá é uma história muito interessante. Um cara chamado Modesto, esse Modesto, nome dele, saiu para caçar com o cachorrinho dele. Foi caçar porque era normal caçar naquela época, os caras viviam de caça. E o cara foi lá caçar, no mato. Naquela imagem que a gente viu da Espanha no mapa, está bem limpo, são plantações enormes, etc. Bom, na época não era assim, né? Na época era floresta mesmo, aquilo tudo era floresta. A pequena vilazinha de Altamira ficava no canto e o Modesto foi caçar. Ele entrou com seu cachorro na floresta e, indo de um lado para o outro, uma hora o cachorro achou uma caça, achou uma lebre e correu atrás da lebre. A lebre disparou, o cachorro disparou atrás, o Modesto foi atrás, muito mais lentamente. E ele começou a ouvir o cachorro berrar, gritar desesperado. Quando ele chegou no lugar onde o cachorro estava, tomou um susto. O cachorro estava enfiado num vão de pedras, entalado, não ia nem para frente nem para trás. Ele levou um tempo para conseguir soltar o cachorro dali. E quando ele soltou, ele percebeu que naquele vão de pedra havia uma entrada para aquilo que parecia ser uma caverna, que ninguém nunca tinha ouvido falar, ninguém sabia que aquilo existia ali. Era uma novidade incrível. Modesto saiu dali, avisou seu vizinho e sócio ali na propriedade. E essa história ficou meio assim. Algum tempo depois, o vizinho voltou com a sua filha, a pequena Maria. E eles foram até aquele lugar e pensaram, vamos ver se tem uma entrada, se tem como entrar, o que tem aí dentro. Enquanto o pai da Maria zanzava de um lado para o outro, pensava, será que entra, não entra, por onde que entra? A Maria entrou. A Maria achou um vão, e a Maria era uma mulher corajosa, e ela foi se esgueirando entre as rochas, entrando naquela escuridão, até perceber, até não conseguir mais enxergar nada, e só perceber que ela entrou num ambiente aberto, amplo, dava para perceber pelo som da respiração, que era um grande salão. Ela se encostou num canto da parede para deixar a luz lá de fora entrar e ficou esperando as pupilas dos seus olhos dilatarem para ela conseguir enxergar o que tinha naquele lugar. Enquanto ela tentava, ela ia se acostumando, ela começou a perceber manchas na parede. Algumas manchas avermelhadas, tons de marrom, de ocre, e aquelas manchas foram ganhando forma. E ela foi olhando para aquilo e percebendo que aquelas manchas tinham forma de grandes animais. Eram animais de grande porte, pareciam bovinos, grandes bois, peludos e correndo de um lado para o outro. Foram o primeiro que chamou a atenção dela, mas não eram só esses animais, tinham também coisas como antílopes, cervos de perna longa, comprida, pescoço comprido, saltitando de um lado para o outro, pelas paredes, pelo teto da caverna.
E ela foi se acostumando com aquela escuridão, se acostumando até perceber nos cantos da caverna outras figuras. Figuras alongadas, apoiadas sobre duas pernas e segurando na mão objetos pontiagudos, como que lanças ou flechas, arcos. E quando ela conseguiu perceber o todo do que ela estava vendo diante dos seus olhos uma caçada. A história de uma caçada sendo contada nas paredes de uma caverna que ninguém sabia que existia, que ficava no quintal da casa dela. E aquela cena foi chocante para a pequena Maria. E chocante para toda a comunidade. Maria saiu de lá, contou para o pai saiu de lá, contou para os amigos, contou para todo mundo. E a galera foi para lá e chegou nas grandes cidades, nos estudiosos, nos cientistas, nos caras da universidade. E eles vieram e abriram uma entrada um pouco maior para a caverna e descobriram que lá era uma caverna forrada de inscrições rupestres que ficaram escondidas atrás das pedras por causa de um desabamento que houve, que fechou a boca da caverna e manteve as inscrições intactas. E essas inscrições tinham cerca de 30.000 anos de idade. E elas contavam histórias. A partir daquelas inscrições, os moradores da Espanha, daquela região, todo mundo que começou a entrar naquela caverna começou a saber como as pessoas viviam naquela região 30.000 anos atrás. Saber que ali tinha gente, que eles caçavam, que eles usavam arco, flecha, lança, que tinha bisões, búfalos, sei lá o que, grandes bois enormes, tinha cervos. Eles souberam um monte de coisa vendo aquelas imagens. Isso é interessantíssimo, porque ao longo da história deste planeta azul, boiando no espaço, ao longo dos milhares e milhares de anos que esse planeta está girando em torno do Sol e em torno de si. Ao longo de todo esse tempo, esse planeta viveu a maior parte desse tempo em absurdo silêncio. Era um silêncio terrível, um silêncio que encobria esse planeta de mistérios insondáveis e difíceis de desvendar. Até hoje, para tentar entender essa época da história do nosso planeta, os cientistas, pesquisadores, paleontólogos têm que ficar escavando e montando quebra-cabeça de ossinho, de fóssil, para tentar recriar aquela história, aquele tempo, entender o que existia naquele período de imenso, intenso e profundo silêncio. Só que esse silêncio foi quebrado no momento da história. Houve um momento na história, eu não sei o que aconteceu, e ninguém sabe, é um grande mistério da ciência até hoje, o que raio que aconteceu, que em um momento da história, uma das criaturas, entre as milhares de criaturas que habitavam esse pequeno planeta azul, uma delas, eu não sei se teve uma ligação, uma sinapse louca, inexplicável e mágica na sua mente que fez, ou se foi de repente o tal do sopro de Deus nas narinas dessa criatura. Eu não sei o que foi. O que eu sei é que em um momento da história, uma criatura começa a narrar, criar histórias e contar histórias. E a gente sabe que essas histórias começam na articulação da linguagem, oralmente, ao redor de fogueiras, contando e transmitindo de geração em geração, mas em algum momento essas histórias começam a ser também gravadas na rocha, e depois elas passam a ser gravadas em papiros, primeiro em blocos de argila, né? A escrita cuneiforme, em blocos de argila, depois em papiros feitos de folhas, de caules
de plantas aquáticas, depois no papel, na celulose, depois disso no celuloide, já mais recente, né? Os filmes, depois do celuloide em HD, nos discos rígidos, né? Dos computadores. E mais recentemente, atualmente, em memórias eletrônicas, chamadas de SSD. E eu sei lá onde mais a gente vai gravar. O fato é que, em um momento da história desse planeta, uma espécie começou a se comunicar, contar a história e registrar a história. E é isso que fez dessa espécie o que ela é hoje. O Homo sapiens se tornou Homo sapiens, porque em um momento ele passou a conseguir imaginar, criar, pensar e contar e transmitir histórias. E registrar essas histórias. E é esse processo que faz com que a gente vá acumulando conhecimento e desenvolvendo conhecimento. E a gente percebe isso muito cedo, porque em tempos já muito remotos, a gente começa a guardar os registros, criando bibliotecas. E isso vai nos fazendo acumular conhecimento de tudo que é canto e juntar esse conhecimento e crescer. E faz com que nós nos tornemos quem nós somos. Para o bem e para o mal, todo o nosso desenvolvimento como espécie humana se dá a partir da linguagem, da possibilidade da linguagem, da possibilidade, portanto, da comunicação. É a comunicação, a comunicação é a essência daquilo que nós somos. Nós somos seres gregários que vivem em comunidade e que se comunicam. E a capacidade de comunicação criativa é o que fez a gente chegar onde a gente chegou, a gente ser quem a gente é, para o bem, com inúmeras coisas belíssimas que a gente criou de arte, de cultura, de conhecimento, de tecnologia, e também para o mal, um monte de coisas terríveis que nós fizemos. Mas enfim, somos o que somos por causa da comunicação. E, bom, sobre Altamira, só por curiosidade, eu vou mostrar para vocês as paredes da caverna. Aí os cervos correndo de um lado para o outro, as flechas, lá no canto as figuras alongadas, humanas, aqui, no outro lado aqui um boi. A gente fica percebendo, por exemplo, que nessa época peru, galinha sem cabeça, cavalgava em cima de bois. Olha só, que coisa incrível. Um peru degolado no lombo do boi atacando os humanos. É uma coisa incrível que a história faz. Bom, se você já viu alguma coisa de Caverna de Altamira, com certeza viu pelo menos essa imagem aqui, que é a imagem mais famosa da caverna, que é o Bisão de Altamira. Talvez você não lembre, mas 90% ou mais dos livros de educação que falam sobre pinturas rupestres mostram essa imagem do famosíssimo Bisão de Altamira. Talvez você não saiba, não consiga imaginar que tamanho tem esse bisão, onde que ele está colocado na caverna. Pois bem, eu vou te mostrar agora onde é que ele está. Está aí o Bisão de Altamira, olha o tamanho do cara no teto da caverna. Coisa belíssima, olha essa caverna. Olha isso aí, isso é a ânsia do ser humano por contar a história, por narrar a história através da comunicação e de uma comunicação criativa. Isso é arte e cultura. Coisa belíssima. E aí, para a gente encerrar esse raciocínio, olha esse quadrinho que interessante. O que você está fazendo? Já não falei para você parar com essa besteira de pintar paredes? O que fará a nossa tribo ser reconhecida depois de muitas luas vão ser seus guerreiros e não seus pintores.
pegue a sua lança. Essa é a ideia que a gente ouve tantas vezes. Para que perder tempo com comunicação, com cultura, com arte, com... Não, vamos fazer, botar a mão na massa, vamos construir. E não pensa, mas milhões de luas depois, o registro que nós temos não temos mais acesso aos arcos, às flechas, aos nós que eles faziam, isso tudo se foi. Mas a cultura, o registro, a comunicação, o registro da história ficou. E ficou para nós. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido dizer para vocês o valor da comunicação. Eu vou, no próximo vídeo, falar um pouco mais sobre isso atualmente. E hoje, comunicação, qual é o valor da comunicação hoje? Eu vou falar no próximo vídeo. Por hora, eu queria que vocês entendessem qual o valor da comunicação na história da humanidade. E como a comunicação e a capacidade de se comunicar, de transmitir histórias e relatos, como isso é a essência de quem nós somos e o valor disso para nós como humanidade. Tá certo? Espero que tenha conseguido transmitir isso para vocês. Falou, gente? Valeu, muito obrigado e até a próxima.